Vocês lembram-se que eu disse que há coisas que precisam de ser arrumadas dentro da nossa casa? Há coisas que estão na palavra, que muitas vezes hoje em dia as pessoas não gostam de ouvir, mas é a palavra e nós precisamos de seguir, amém? Então vamos ler. As mulheres sejam o quê? Mais altas. As mulheres sejam o quê? Submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Vamos ler o versículo 25. O que é que diz? O que é que os maridos precisam de fazer? Amar a vossa mulher, é a vossa mulher. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, mulheres, não importa o que a sociedade diz, não importa para onde a sociedade vai, a palavra é muito clara. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Isto aqui dava pano para mangas, a gente não tem tempo para entrar, não é, profundamente nesse assunto, mas vamos ver Efésios capítulo 6, do 1 até ao 4. Efésios, no capítulo 6, do 1 até ao 4. Agora a palavra refere-se aos filhos. Filhos. Alguém aqui é filho? Vamos pensar aqueles ainda que moram dentro de casa. Filhos, o que é que a palavra diz? Obedecei a quem? Aos vossos pais. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Até ao 4. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, agora está a falar para os pais novamente, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, há coisas que nós precisamos, como eu falei, colocar em ordem dentro da nossa casa. Há coisas que nós precisamos de arrumar dentro da nossa casa. E a palavra fala para as mulheres serem submissas. A palavra fala para os maridos amarem quem? A sua própria mulher. E fala para os filhos serem obedientes. Para honrar o pai, para honrar a mãe. Sabe, muitas vezes, deixa-me dizer que há muitas vezes que há brechas na nossa vida porque nós não estamos a cumprir a palavra. E às vezes nós pensamos que é o inimigo. Claro, ele entra através dessas brechas, não é? Então, muitas vezes nós podemos até fingir que tudo está bem cá fora, não é? Tudo está bem para os outros. Podemos até criar uma aparência, mas lá dentro de casa, muitas vezes nós sabemos que não é bem assim. Muitas vezes lá dentro de casa nós sabemos que as coisas não estão a correr bem. E diante de Deus não tem como se esconder. Diante de Deus não tem como se esconder. E Ele quer colocar coisas em ordem na nossa vida, para que não hajam brechas, para que o inimigo ele não entre nas nossas casas, na nossa família, amém? Nas nossas vidas. Quando diz para as mulheres serem submissas, é exatamente isso que o Senhor quer dizer. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, como ao Senhor. Sabe, aqui, ser submissa não está a falar sobre nós vivemos debaixo de um jugo, não é? De um peso. Não está aqui a falar, nós vivemos debaixo de um relacionamento abusivo, por exemplo. Não é? Não é sobre isso que a Bíblia está a falar. Estar em submissão é estar debaixo de uma missão. Sabe, é nós termos ajuda. É muito mais profundo do que isso. Como eu disse, a gente não tem tempo para falar sobre isso aqui. Mas sabe, não é uma coisa medonha. Não é uma coisa onde uma pessoa manda e faz da outra capaz. Não tem a ver com isso. É o equilíbrio. Sabe? E muitas vezes, muitas mulheres não têm entendido esse princípio. De serem submissas aos vossos maridos. E quando o marido não é crente? Vamos sempre lembrar, irmãs, que Deus, Ele é a maior autoridade na nossa vida. Ele é a autoridade máxima. Se há alguma coisa que nos pedem para fazer fora dos princípios da palavra, então nós temos que nos voltar para o Senhor. Como eu disse, é um tema extenso, não é? Que daria para falar muita coisa, mas o que eu queria deixar aqui claro
é que, irmãs, ser submissas não é estar debaixo de um jugo pesado, não é estar debaixo de um relacionamento abusivo, é estar debaixo de uma missão. É nós cumprimos o papel que o Senhor nos tem dado como mulheres. Vocês entendem isso? Não é uma coisa pesada, é uma coisa leve. Maridos, quando a Bíblia fala para amar as vossas mulheres, é para amar as vossas mulheres. E olha, mulheres, deixem-me dizer-vos que eu acho que talvez ainda seja mais difícil amar as mulheres como Cristo amou e se entregou, diz a palavra. Amar e entregar como Cristo se entregou. Olha que essa é difícil. Mas é possível, porque o Senhor nos deixa na palavra porque é possível, amém? Agora, filhos, quando a Bíblia se dirige aos filhos, quando a palavra se dirige aos filhos, dizem filhos, sejam obedientes aos vossos pais. Não é sejam obedientes se vos apetecer. Não é sejam obedientes se eu quiser. É sejam obedientes. Honrem os vossos pais. Filhos, vocês querem que tudo vos vá bem? Quem quer que tudo vos vá bem? Quem são os filhos aqui que... Estou falando para os filhos que ainda moram dentro de casa, que precisam de dar respeito aos pais, a honra, a obediência, que precisam de estar, não é, debaixo dessa submissão dos pais. Quem são os filhos aqui que querem que tudo corra bem, que tudo vá bem? Vocês podem levantar as vossas mãos, adolescentes aí, principalmente, vamos levantar. Quem quer ter uma longa vida sobre a terra? Honrem os vossos pais, é isso que a palavra diz, nós não podemos fugir. Obedeçam. A Bíblia diz ainda em Provérbios, no capítulo 14, no versículo 1, mulheres, para serem sábias, que as mulheres sábias, elas edificam a sua casa, mas que as tolas derrubam com as próprias mãos. Sabe, na quinta-feira nós ouvimos o pastor falar, ore mais e fale menos. Ore mais e fale menos. Há coisas que nós precisamos de arrumar a nossa casa para que não haja brecha. Saiba conversar. Isso é para todos, não é só para as mulheres. Saiba conversar. Saiba a hora de conversar. Peça direção ao Espírito Santo. E sabe, tem muitas vezes que não é nem hora de falar, é hora de ficar quieto. É hora de ficar em silêncio. Vocês já ouviram aquela frase que diz que a palavra é prata, mas o silêncio é ouro? Vocês já ouviram falar isso? A palavra é prata, mas o silêncio muitas vezes, gente, é ouro. Vamos guardar as nossas bocas, vamos guardar a nossa palavra. Seja bem educado dentro de casa. Parece que não tem nada a ver aquilo que eu estou a falar, mas nós precisamos guerrear para a nossa família. Agora estamos aqui a falar sobre que tem que ser submissa. Pois é, muitas vezes nós abrimos brecha para o inimigo porque nós não estamos a cumprir a palavra. E porque nós não cumprimos a palavra, o inimigo ele tem lugar muitas vezes, porque nós não estamos a cumprir, nós não estamos a fazer aquilo que o Senhor nos manda. Aquilo que o Senhor nos deixa na sua palavra. Saiba, seja bem educado em casa, seja gentil em casa. Tenha atitudes agradáveis em casa, trate bem as pessoas da sua casa. Às vezes são as raposinhas que elas vêm destruir as grandes colheitas, é o que a palavra fala. Raposinhas, coisinhas que são pequenas ou que parecem pequenas, que elas vêm destruir as grandes colheitas. Coisinhas que parecem, não tem nada a ver. E elas vêm para destruir, muitas vezes, relacionamentos. Elas vêm destruir, muitas vezes, famílias. Porque nós não estamos dentro da palavra de Deus. Porque nós não estamos dentro do princípio da palavra de Deus. Porque nós não estamos em obediência à palavra. Muitas vezes são essas coisas que vêm desgastando. Muitas vezes é por aí que o inimigo entra. Muitas vezes é por aí que o inimigo ele encontra lugar para entrar nas nossas vidas e criar confusão e criar conflitos. Sabe, nós estamos numa campanha de 21 dias de jejum e de oração pela nossa casa. E que bom que você está a fazer parte disso. Mas há coisas que nós
temos que tomar atitude e mudar dentro da nossa casa. Há coisas que nós oramos, nós jejuamos, nós clamamos, mas muitas vezes nós não tomamos atitude, muitas vezes nós não mudamos o nosso comportamento. Então as coisas às vezes não mudam. Não porque Deus não pode fazer, mas porque nós também não tomamos atitudes. Então toma atitude na sua casa, toma atitude de mudar certas coisas. A Bíblia diz que o diabo ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir e ele vai entrar por onde quer que ele ache lugar, ele vai entrar. Vamos procurar mudar, amém? Vamos procurar mudar para que a bênção seja sobre a nossa casa. Vamos vencer em nome de Jesus. Peça ao Espírito Santo nesta manhã que arruma a sua casa. Peça ao Espírito Santo nesta manhã que coloque as coisas em ordem na sua casa. Peça revelação ao Senhor. Senhor, alguma coisa que eu estou a fazer que eu posso mudar, que seja eu que preciso mudar. Peça ao Espírito Santo para que Ele possa dar essa direção, para que Ele possa trazer essa revelação sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Nós precisamos arrumar a nossa casa para que o inimigo ele não tenha brecha. Para que ele não tenha brecha para entrar. Então, como é que nós podemos guerrear pela nossa casa, pela nossa família? A primeira coisa é arrumando a nossa casa. É colocando as coisas no seu devido lugar. É colocando as coisas em ordem. Continua a clamar, continua a pedir ao Espírito Santo para que Ele possa dirigir. Continua a clamar pelo milagre do Senhor como nós temos feito estes dias. Mas faça a sua parte. Mude também você. Eu preciso mudar, nós precisamos de mudar. Peça a revelação ao Espírito Santo para que não haja brecha nas nossas casas. Em segundo lugar, creia. Em segundo lugar, creia. Nós falamos que o inimigo ele vem para roubar, matar e destruir. Você sabia que ele quer roubar a nossa fé também? Ele quer roubar a nossa fé. Ele quer colocar dúvida no nosso coração. Sabe, enquanto nós clamamos estes dias, enquanto nós oramos nestes dias, por situações, por necessidades que nós temos, o inimigo quer colocar dúvida nas nossas vidas. Sabe, muitas vezes nós oramos e depois, quando nós acabamos de orar, nós confessamos outra coisa, não é? Nós oramos, Senhor, eu creio, Pai, que Tu tens salvação para a minha casa. Senhor, eu creio que o Senhor tem restauração para a minha vida. E aí nós encontramos alguém e nós já dizemos, olha, é muito difícil aquela pessoa vir à salvação. É muito difícil o meu marido, os meus filhos, a minha esposa vir para a igreja. Nós acabamos de orar. Nós acabamos de dizer, Senhor, restaura, Pai. Eu creio, o Senhor diz que o Senhor restaura, que o Senhor pode. E aí nós saímos da oração e nós dizemos, nada muda. Nada muda. Então nós oramos uma coisa e nós com a nossa boca, nós confessamos outra coisa. Então veja que o Senhor, Ele quer que a nossa mente, que o nosso coração e que as nossas palavras estejam sempre alinhados com a sua palavra. Amém? Que a nossa mente, o nosso coração, as nossas palavras estejam alinhados com a palavra. Sabe, está difícil e às vezes a coisa está difícil mesmo. Não é que nós vamos tapar o sol com a peneira e dizer, está tudo às mil maravilhas, tudo corre bem, tudo é fácil. Não é isso. Mas ore e guarde as suas palavras. Mas ore e guarde a sua boca. Eu gostaria que nós pudéssemos abrir em Marcos, no capítulo 9, do 17 até o 24. Eu não passei as notas, né? Marcos, capítulo 9, do 17 até o 24. E diz assim, e um dentre a multidão respondeu, Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes,
E vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou, veja esta parte, perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes tudo, ao que respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E o 24: e imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vocês vejam que aqui está o pai e o menino. Era uma situação bem difícil. E veja que a situação não era de ontem nem da semana passada. A Bíblia diz que esta situação já vinha acontecendo desde que ele era criança, desde que ele era menino. E Jesus pergunta: tu crês? Pergunta para o pai do menino: tu crês que as coisas podem mudar? Tu crês que as coisas podem, que esta situação pode ser transformada? Eu gosto da resposta do pai. Sabe, ele não disse: eu creio, está tudo bem. Ele foi humano, na verdade, foi bem humano. Senhor, eu creio. Mas ajuda-me com a minha falta de fé. Ajuda-me com a minha falta de fé. Tem uma outra versão que diz: eu creio, mas ajuda-me a vencer as minhas dúvidas. Ajuda-me a vencer as minhas dúvidas, sabe? Não é problema você dizer ao Senhor: Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Há vezes que eu tenho orado, há vezes que eu tenho clamado, Senhor, mas a situação está tão difícil que por vezes a dúvida vem à minha mente. Por vezes a dúvida vem no meu coração. Por vezes fica tão difícil crer, Senhor, que o Senhor vai fazer alguma coisa na minha família. Senhor, sabe, mas diga isso ao Senhor. Abra o seu coração ao Senhor, mas não vá por aí espalhando. Não vá por aí profetizando isso. Está tão difícil. Não vá por aí conversando com toda a gente. Está tão difícil. Não sei se a situação vai ser resolvida. Não sei se a minha família vai se converter. Não sei se o Senhor vai fazer um milagre. Não sei se eu vou receber a cura. Sabe, em nome de Jesus, não tem problema de você colocar a sua humanidade e dizer: Senhor, eu creio em Ti, Senhor, eu sei que Tu podes fazer, mas neste momento a dúvida quer assolar o meu coração. Neste momento a dúvida quer vir até a minha mente. Então, diga isso ao Senhor: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé neste momento, tira a minha dúvida, ajuda-me na minha dúvida, ajuda-me a vencer as minhas dúvidas. Nós precisamos de pedir que o Senhor nos possa encher de fé, para que nós possamos vencer, A dúvida é uma seta do inimigo contra as nossas vidas, que quer entrar nas nossas casas, quer entrar nas nossas mentes, mas nós declaramos que o inimigo está derrotado no nome de Jesus. Amém? Nós precisamos de fé. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, então ouça a palavra de Deus. Então vá para a palavra. Veio a dúvida, corra para a palavra. Veio a dúvida no seu coração, vá ler a palavra. Coloque o áudio. Hoje em dia temos a facilidade de colocar a palavra no áudio. Ouça enquanto você está a fazer as coisas. Coloque o louvor na sua casa. Sabe, declare a bênção, o milagre, o favor de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus filhos. Declare isso. O Senhor tem uma palavra de vitória sobre as nossas vidas. É o inimigo que tem uma palavra de derrota para nós. Não é o Senhor.
É o inimigo que tem uma palavra de derrota, mas o Senhor, Ele tem uma palavra de vitória para as nossas casas. Você crê nisso? Traga a palavra para dentro da sua casa, traga o louvor para dentro da sua casa, crie um ambiente propício para que o milagre, a bênção, o toque do Espírito Santo aconteça, o mover aconteça na sua casa. Encha tanto a sua casa com louvor, com a palavra. Coloque tanto louvor, tanta palavra. Sabe, profira tanta bênção dentro da sua casa, que não haja espaço para aquilo que o maligno quer fazer dentro da sua casa. Traga a palavra, traga a presença, traga o louvor. A Bíblia diz que o diabo ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir. Mas que a Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele veio para dar vida, Ele veio para dar vida com abundância. É a vitória que o Senhor tem para a nossa casa. É a vitória, é a vida que o Senhor tem para as nossas vidas. É a vida que o Senhor tem para as nossas famílias. Amém? Então, como é que nós podemos guerrear pela nossa família? Fazendo a nossa parte. Arrumando a nossa casa, colocando as coisas em ordem, obedecendo à palavra. Em segundo lugar, creia. Seja sincero com o Senhor, se muitas vezes a dúvida vem até ao seu coração. Diga, Senhor, neste momento está tão difícil, Senhor. Eu estou com dúvida, Pai, mas retira essa dúvida do meu coração. Eu creio que o Senhor tem a vitória, a bênção, o milagre, a salvação, o favor, o mover sobre a minha casa. Amém? A terceira coisa, nós precisamos de trazer a presença de Deus de volta para as nossas casas. E nós vamos ler uma passagem que nós já conhecemos muito. 1 Crônicas 13:14. Traga a presença de Deus para dentro da sua casa. Nós precisamos fazer como este homem, Obed-edom, fez, que trouxe a presença de Deus, trouxe a arca de Deus para dentro da sua casa. Nós precisamos da presença de Deus dentro das nossas casas, para que o inimigo ele não tenha lugar. Sabe, o Senhor ele enche qualquer espaço. O Senhor, Ele enche qualquer espaço. Vamos convidar o Senhor para que Ele possa encher todos os espaços da nossa casa. E Ele encha de tal forma que não haja lugar para que o inimigo tenha um espacinho sequer dentro da nossa casa. Amém? Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Tem uma versão que diz que o Senhor abençoou a vida dele, que abençoou os seus filhos e que abençoou as suas posses. Fala de família. Você entende isto? A presença de Deus veio até a casa daquele homem. A sua família foi abençoada. É isso que nós estamos a pedir nestes dias, não é? Não é isso que nós estamos a buscar? A presença de Deus, o mover de Deus, o milagre, a bênção do Senhor sobre as nossas casas. Traga a presença do Senhor para dentro da sua casa. Traga a presença do Senhor para dentro da sua casa. É Cristo que deve reinar dentro das nossas casas. Não é o marido, não é a mulher, não são os filhos. Atenção, muitos filhos hoje estão reinando dentro de casa. Não são os filhos que devem reinar dentro de casa. É Jesus Cristo. Ele deve ser o único rei dentro da nossa casa, para que tudo ande na ordem, para que tudo esteja organizado dentro da nossa casa. É Jesus Cristo que deve ser o rei dentro das nossas casas. Sabe, muitas pessoas dizem que elas são cristãs, mas elas não têm o Senhor como centro das suas vidas. Nós chegamos nas casas e muitas vezes não é o Senhor que reina naquela família. Muitas vezes é a mulher. Muitas vezes é o homem, os filhos querem reinar. Precisamos ter o Senhor como centro das nossas vidas, precisamos buscar a presença dEle para dentro das nossas casas. Pastor Jonatas Copelo, num dos seus livros, ele tem uma frase que diz: há momentos que pensamos que o problema é o excesso de inimigos, mas às vezes o problema é a falta da presença de Deus. Há momentos em que pensamos em que o problema é o excesso de inimigos, mas às vezes o problema é a falta da presença de Deus. Muitas vezes é isso que falta dentro da nossa casa. E deixa-me fazer aqui um parênteses. Não é a sua esposa, não é o seu esposo, não são os seus filhos que são os seus inimigos. A Bíblia diz para nós não lutarmos contra a carne nem sangue,
mas contra as hostes espirituais da maldade. Fecha parênteses. Então há momentos em que pensamos que o problema é o excesso de inimigos, mas às vezes o problema é a falta da presença de Deus dentro das nossas casas. Vamos buscar a arca para dentro da nossa casa, de volta, amém? Vamos buscar a presença, vamos guerrear pela nossa família. De que forma? Trazendo a presença de Deus para dentro da nossa casa. No discipulado, na segunda-feira, nós falamos sobre isso. Nós falamos sobre cultuar a Deus sem a presença de Deus. Como assim cultuar a Deus sem a presença de Deus? Em Êxodo, no capítulo 32, 1, 17 e 18, talvez nós nem precisamos ler, nós vamos apenas falar. A Bíblia diz que Moisés, ele subiu para o monte e ele demorou-se lá. Ele demorou-se lá no monte e o povo cá embaixo, ele já estava à espera, ele pensou, se calhar Moisés já nem volta. Ele já nem volta mais. E então, lá embaixo, eles resolveram fazer o seu próprio Deus, um bezerro de ouro. E começaram a cultuar. E nós vimos que, na segunda-feira, nós vimos que havia festa, havia barulho, mas não havia a presença. Havia o movimento, havia tudo aquilo, pessoas a cantar, mas não havia a presença, não tinha o principal, não tinha a essência. E é isso que nós precisamos buscar. Traga a presença do Senhor para a sua casa, não apenas estes 21 dias. Não apenas estes 21 dias, mas que a presença do Senhor possa vir e que possa permanecer todos os dias, que ela possa fazer parte todos os dias da nossa vida, da nossa família, da nossa casa, amém? Isso vai começar a notar-se. Quando nós trazemos a presença de Deus para a nossa casa, quando nós tomamos atitudes, quando nós obedecemos a palavra, vai começar a haver mudanças na nossa casa, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nos nossos comportamentos. Situações que pareciam que não iam se resolver mais, situações resolvidas, situações onde nós vamos ver o milagre, a mão, o favor de Deus sobre as nossas vidas. Sabe, há muitos levantes do inimigo contra famílias. Há muitos levantes do inimigo contra as nossas casas. Mas sabe uma coisa? O inimigo, ele levanta-se para cair no nome de Jesus. Amém? O inimigo, ele levanta-se para cair. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Clame pela presença do Senhor sobre a sua vida. Clame pela presença do Senhor sobre a sua casa. Busque, obedeça, faça como Obed-Edom, traga a presença do Senhor para dentro do seu lar. E eu gostaria de terminar com um versículo que está lá em Esdras, no capítulo 8. E nós vamos ler do 21 até ao 23 e depois o 31. Esdras, no capítulo 8, do 21 ao 23 e depois o 31. Não. É Esdras. Eu vou ler aqui nesta versão. Ali, junto do rio, é Esdras 8, 21 ao 23 e depois o 31. Ali, junto ao rio Ava, dei ordem para todos nós jejuarmos. Ouça a palavra. Ali, junto ao rio Ava, dei ordens para todos nós jejuarmos e para nos humilharmos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos que nos protegesse a viagem, a nós, aos nossos filhos e tudo o que lhes pertencia. E aí o versículo 23 diz: por isso nós jejuamos e oramos ao nosso Deus e Ele ouviu-nos e Ele nos atendeu. Vamos ler juntos ali naquela versão, do 21 até ao 23. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava para nos humilharmos perante o nosso Deus,
para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para os nossos filhos e tudo o que era nosso. Você consegue perceber aqui família no meio deste versículo? Para nós, para os nossos filhos, para tudo o que era nosso, para a nossa casa, para os nossos pertences, família. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho. Porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos o que o buscam para o bem deles. Veja essa parte. A boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles. Amém? Mas a sua força e a sua ira contra todos os que abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos, e oramos, e clamamos. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Outra versão diz, pois nós jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. E moveu-se pelas nossas orações. E o versículo 31. Partimos do rio Ava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém, e a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e o quê? Livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. A mão do nosso Deus estava sobre nós e livrou-nos da mão dos inimigos e dos que armavam ciladas no caminho. Irmãos, nós temos orado por 21 dias, quer dizer, estamos no caminho, não é? Não acabamos ainda. Nós temos orado, como diz este versículo aqui, o versículo 21. Nós temos orado, nós temos jejuado e nós temos pedido a bênção do Senhor para nós, para os nossos filhos, para as nossas famílias, para as nossas casas, para tudo aquilo que nos pertence. Por isso, nós jejuamos e oramos ao nosso Deus. E moveu-se pelas nossas orações. Você crê no mover do Senhor sobre a sua vida? E moveu-se pelas nossas orações. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que Ele se mova por causa das nossas orações. Porque nós temos clamado, porque nós temos buscado ao Senhor. Como nós podemos guerrear pela nossa família? Primeira coisa, arruma a sua casa, coloque as coisas em ordem, alinhe a sua casa, o seu coração, as suas palavras, as suas atitudes com a palavra de Deus. Creia, ore e confesse com a sua boca as promessas que a palavra diz. Como nós falamos, se há dúvidas, não fica a sair, não vai acontecer, essa situação não vai mudar, essa situação não vai ser transformada. Coloque diante do Senhor, Senhor, ajuda-me nas minhas dúvidas. Mas entrega ao Senhor e profetize, declare com a sua boca, profetize, fala a palavra, as promessas do Senhor. E terceira coisa, como nós podemos guerrear pela nossa família? Traga a presença de Deus para dentro da sua casa. Amém? E veja a sua casa, os seus filhos, o seu cônjuge, os seus pertences serem abençoados. Nós oramos e jejuamos e o nosso Deus moveu-se por causa das nossas orações. É isso que nós queremos. Amém? Feche os seus olhos nesta hora, vamos orar.